Olá, vamos dar continuidade à disciplina de Biologia Celular, ao assunto mitocôndria. Nas aulas passadas, nós falamos sobre a anatomia, morfologia das mitocôndrias, o formato arredondado, o formato alongado, a estrutura das membranas, a matriz, das cristas, espaço da crista. E ficou aquela atividade sobre teoria endosimbionte. Então nós vamos falar hoje sobre método de estudo e a fisiologia da mitocôndria. Então as mitocôndrias podem ser estudadas com microscopia de luz, com coloração ponteiro. Então aqui as duas imagens mostram, elas são coradas aqui com corante fluorescente, que dá essa coloração bem bonita, que pode perceber. O núcleo aqui corado em azul. Então aqui são células de mamíferos em cultivo, coradas em verde por um corante fluorescente. O outro método envolve microscopia eletrônica, que pode ser com a contrastação positiva e a contrastação negativa. Então, o material fixado é embebido numa solução de metal pesado, que vai ter o acetato de uranila. Esse acúmulo desse material vai mostrar regiões eletrodensas, quando da realização da imagem. E a contrastação negativa, o material vai imerso por uma solução aquosa, um sal eletrodenso, que tem a presença do fosfotungstato de sódio, que não permite a penetração de sal em certas regiões, e nós vamos ter regiões claras e fundo eletrodenso. Então, aqui mostrando a microscopia eletrônica, então, os pontos escuros são regiões eletrodensas. Então, nós temos aqui a matriz mitocondrial, a membrana externa, a crista mitocondrial e os mitorribossomos. Um outro método ele é o que? A análise da localização de enzimas nos componentes da mitocôndria. Então, a mitocôndria ela é rompida por ultrassom. Então, nós vamos ter fragmentos aqui da membrana externa, da membrana interna. E essas fragmentos da membrana interna, eles vão praticamente formar micelas, chamado de dentro para fora. Então, as vesículas formadas a partir dos fragmentos da membrana interna que formam essas vesículas, que eu chamei aqui de micelas. E aí nós vamos ter partículas submitocondriais que vão ser purificadas. Outro método é a análise de localização de enzimas do componente das mitocôndrias. Aqui a situação que a mitocôndria está intacta. Então ela é colocada no meio de baixa osmolaridade e o influxo de água promove a expansão da mitocôndria. E a membrana externa rompe-se, liberando o conteúdo do espaço intermembranas, e a membrana interna permanece intacta. Então aqui a questão do influxo, as setas indicam isso. A seguir, a centrifugação vai deixar o conteúdo do espaço intermembranas na fração não sedimentada, que está aqui a seta apontando aqui para essa linha. E em seguida ocorre a transferência a um meio com alta osmolaridade que determina o encolhimento. Aqui nós temos estruturas da membrana interna, mais os outros fragmentos. E a centrifugação em gradientes de densidade separa a membrana externa da densa matriz e sua membrana interna circundante. E aí nós temos o rompimento, a centrifugação que separa a membrana interna dos componentes da matriz. Então, um recipiente nós vamos ter a membrana interna, no outro a matriz,
e no outro a membrana externa, né, que todos têm diferentes densidades. Vamos agora falar sobre a fisiologia, tá, da mitocôndria. Então aqui é uma visão geral, né, do funcionamento da mitocôndria, da fisiologia da mitocôndria. Né? Essa imagem foi retirada do Junqueira e Carneiro. Tá? Então aqui o que está em azul é a delimitação da mitocôndria. Tá? Então a célula absorveu, digamos assim, glicose, um mol de glicose. Né? Então no hialoplasma, no citoplasma, ocorre a glicólise. Né? Então a quebra, né, de uma molécula de glicose em duas moléculas de piruvato. Aqui é o processo anaeróbico aqui. Aqui nós temos a liberação de duas moléculas de ATP. Tá? Então essas duas moléculas de ATP, essas duas moléculas de piruvato, perdão, né, elas vão entrar na mitocôndria, né, vão ser convertidas em acetilcoenzima A e vão entrar na cadeia, né, no ciclo de Krebs, no ciclo do ácido cítrico, né, cadeia de enzimas. Né? E isso vai gerar, né, elétrons, tá, que vão ser carregados, né, direcionados para a cadeia transportadora de elétrons, a cadeia de enzimas e pigmentos citocromos, citocromos oxidases, por exemplo. E essa a cadeia transportadora, né, ela vai, por resultado, né, esses elétrons vão ser transportados, né, em direção ao oxigênio, o processo de oxidação, e nós vamos ter como resultado aí a liberação, a produção de 36 moléculas de ATP e a liberação de água. Tá? Então, se juntando, né, essas 36 aqui com as duas, né, moléculas de ATP, aqui na fase anaeróbica, né, nós vamos ter 38 moléculas de ATP. Tá? Então nós vamos falar um pouco mais de detalhe desse processo agora na fisiologia. Foi só uma visão geral. Então o ciclo de Krebs lá na bioquímica que vocês estão estudando. Né? Então lembrando que na glicólise, né, um mol de glicose gera 2 mol de ATP, né? E isso traz grande importância e eficiência nas mitocôndrias. Né? E nas mitocôndrias, o mol de glicose gera 30 mol de ATP, mas lembrando, né, que nós temos aqui as moléculas que são liberadas também de ATP no ciclo, né, de ácido cítrico. Tá? Então, chamada queima de açúcar na célula, né, na presença do oxigênio, vai gerar do gás carbônico e água e transfere energia para as moléculas carreadoras ativadas, que são a ATP e NADH. Tá? Então essa é a hipótese quimiosmótica. Então a glicólise ela é degradada em etapas, para não ocorrer toda a dissipação da energia sob a forma de calor. Nesse processo, o ATP é produzido no citosol e nas mitocôndrias. Então são 3 etapas, tá? 3 estágios que vai ocorrer a quebra dessas moléculas. A primeira é a digestão, né, que ocorre no intestino, né, na presença dos lisossomos. A glicólise, que ocorre no citosol, a parte anaeróbica. E a fosforilação oxidativa, que ocorre nas mitocôndrias. Tá? Então aqui são as 3 etapas, né? A quebra, também a quebra das unidades simples em acetilcolina, pela produção de quantidade limitada de ATP e NADH no citosol, e depois o estágio 3, né, a oxidação completa da acetilcolina, né, levando a água, liberando para a produção de água e gás carbônico, acompanhada pela produção de grandes quantidades de NADH e ATP na mitocôndria.
Né? Então aqui a fonte de alimento, né, que é proteína, polissacarídeo e gordura, tudo isso sendo absorvido quebrado, né, digerido até aminoácido, moléculas simples de açúcar e ácido graxo e glicerol. Isso entra para o citosol, né, para gerar, né, para ser quebrado até piruvato e ser absorvido, né, carregado, digamos assim, para dentro da mitocôndria. Tá? Então aqui o esquema geral do que ocorre na mitocôndria, né? Então as moléculas de alimentos no citosol, que são ácido graxo e piruvato, entram na mitocôndria, né? Na matriz aqui mitocondrial e vão entrar no ciclo de Krebs, ciclo de ácido cítrico. Né? Então isso vai gerar, né, nucleotídeos reduzidos, né, NADH, vão liberar, por sua vez, elétrons que vão entrar na cadeia de elétrons, né, que vão gerar os prótons, que nós vamos falar daqui a pouco. Né? Tudo isso aqui na presença do oxigênio. Né? E esses prótons vão movimentar as bombas de prótons aqui para síntese de ATP. Tá? Então nós temos aqui a produção de ATP, que é liberado para fora da mitocôndria, e o ADP disponível ele vai receber, né, mais um fosfato, né, devido a essa bomba aqui da ATP sintase para a produção de ATP. Então, de maneira também geral, aqui explicando a fisiologia da mitocôndria. Tá? Então, falamos aí da fosforilação oxidativa que ocorre na mitocôndria. Então, aqui o NADH, né, que é o nucleotídeo reduzido, na presença do oxigênio, vai liberar próton. Tá? Aí isso vai entrar no processo de conversão da energia da membrana, liberando NAD a mais e água. E o ADP, né, mais o fosfato, entra na fosforilação oxidativa para produzir, né, o ATP, que é a energia disponível para a célula utilizar. Tá? A fosforilação oxidativa ela tem, né, a cadeia transportadora de elétrons, tá? Que ela fica, ocorre onde? Entre a matriz mitocondrial, né, e no espaço aqui na membrana interna. Né? Então, na matriz nós vamos ter o NADH reduzido, né, que vai liberar o elétron, né, por lado complexo NADH desidrogenase, nós temos a presença das ubiquinonas, né, esse elétron é carregado, né, aqui para outro com proteína complexa, né, até chegar no citocromo C. Né, e esse elétron é transportado para o complexo citocromo oxidase. Né. E isso tudo envolve o quê? Né, os elétrons passando por essas proteínas complexas e, através dessas proteínas complexas, ocorre, né, a passagem de prótons. Tá? Então, nesse espaço interno, aqui, da membrana interna da mitocôndria, nós temos esse transporte de elétrons. E aí, isso passar esses elétrons, né, na presença de prótons e oxigênio, formam a água. Tá? Então, aqui é a NADH mais o próton mais oxigênio, é um processo de conversão de energia que vai liberar NAD mais e água. Né? Então, o que acontece? Para onde vai aquela pergunta clássica? Né? Para onde vai esse oxigênio que né, que os organismos aeróbicos, né, inalam ao respirar, né, ao inalar o ar? Né? Para onde que ele vai lá dentro do metabolismo, dentro da fisiologia, né, da mitocôndria? Ele vai ajudar a formar água como resultado final. Né?
Ele não é um oxigênio que vai ser liberado no gás carbônico. Ele é liberado na água. Tá? Então aqui o processo de conversão, né, do ADP mais o fosfato, então, e liberando ATP e água. Então, outro aspecto é essas bombas, né, o ATP sintase, né, que envolve aí transporte de prótons, né, associado à liberação e produção de ATP. Então, os prótons voltam para a matriz pelo complexo ATP sintase e geram energia para a seguinte reação: ADP mais fosfato que produz ATP. Então, como é que é a estrutura da ATP sintase? Né? Então, ela fica localizada aqui, uma parte dela ocupa o espaço entre as membranas, né, que passa, e a outra parte está no espaço da matriz, né, com as unidades alfa e beta. Né? Mas essa estrutura dela aqui é chamada de F1, está na região F1, né, que fica imersa no espaço da matriz, e a outra, né, que fica no espaço intermembranas, é chamado de F0. Tá? Então, a membrana mitocondrial interna é a região do F0 e o resto, né, do corpo dessa ATP sintase fica, né, na região F1. Tá? Então, nós temos aqui essa região F1 fica dentro da matriz mitocondrial. E aqui nós temos a passagem, né, dos prótons do lado de fora aqui, passando aqui pela membrana mitocondrial interna e sendo jogados aqui para dentro da matriz. E nesse processo nós temos a formação do ATP. Então, um esquema de uma bomba de prótons, tá, em que os prótons correm aqui através da membrana mitocondrial interna, né, e nesse movimento, ocorre a formação do ATP a partir de ADP e PI. Então, o ATP é liberado na região F1. Tá? É aqui. Essa imagem retirada do Junqueira e Carneiro. Então, aqui está melhor para entender, para estudo. Mostrando aqui a membrana mitocondrial externa, a membrana mitocondrial interna. Então, nesse espaço intermembranoso, né, que os prótons aí estão acumulados, né, eles são carregados aqui pelo ATP sintase, né, e aí nós temos a produção e liberação do ATP. Tá? Também temos na membrana mitocondrial interna, vamos juntar com aquilo que eu tinha explicado antes, a cadeia transportadora de elétrons. Aí onde a energia proveniente dos elétrons promove um fluxo de prótons da matriz para o espaço intermembranoso, que é esse espaço aqui, tá? Que vai gerar um gradiente de elétrico, de diferença de voltagem. Tá? Isso aqui é F0 e aqui a matriz é em F1. E a termogenina, a gente comentou dessa proteína, tá? Que está presente aí na mitocôndria, no caso da membrana mitocondrial interna, a gente comentou na primeira aula, né? Que é através do qual um fluxo retrógrado de prótons dissipa 100% da sua energia como calor, sem síntese de ATP. Então, é uma estrutura interessantíssima, né, que produz calor dentro da mitocôndria, tá? Aproveitando aqui esse fluxo de prótons. Tá? Então, aqui de novo, né, é o mesmo esquema. Então, mostrando aqui o citosol, a membrana externa da mitocôndria, o espaço intermembrana, ó, com os prótons ó, acumulados, a membrana interna da mitocôndria. Né? Então, nesse espaço intermembrana, nós temos o quê? A concentração de prótons do lado de fora da matriz, que ele é maior do que o lado interno devido ao bombeamento de prótons. Na membrana interna da mitocôndria, nós temos quem? Os carreadores móveis de elétrons e as complexas proteínas ligadas a essa membrana. Tá? Isso tudo faz parte da estrutura
do cadeia transportadora de elétrons. Tá? Os elétrons eles partem, né, do NADH, que é o NAD reduzido, né, e entram na cadeia de elétrons, tá, que passam por essas proteínas complexas. E nós temos também, então, o transporte de elétrons, que vai gerar energia ao bombear prótons através da membrana, criando um gradiente de concentração. E nós temos a ATP, a síntese ATP, com a ATP sintase, que é o que? Essa bomba de prótons, tá? Que vai permitir, né, que os prótons acumulados da membrana interna voltem para a matriz. Tá? E aí, nesse movimento, nós temos a produção de ATP. Então, os prótons movem-se de volta através da membrana para direcionar a produção de ATP. Então, é esse mecanismo aqui, que está no GIF, tá? Então, o ATP se continua formando, os prótons entrando para dentro, né, da matriz, estão gerando ATP, né? É uma bomba de prótons, tá? Que carrega prótons para dentro da matriz e gera, está associado ao ATP sintase, né? E gera o ATP. Então aqui esse é um esquema do Alberts, tá? Para complementar essa questão, o que nós temos aqui? Vai gerar esse movimento de prótons, tá? Ele gera a diferença de voltagem. Tá? Então nós temos a força próton-motriz resultante do potencial da membrana, nós temos a membrana mitocondrial interna, nós temos o espaço intermembranas e aqui dentro a matriz, aqui embaixo. Tá? A diferença de carga positiva do lado de fora e na matriz é negativa. Isso está envolvido com a diferença de potencial. Isso também gera, né, um gradiente eletroquímico do próton, gera diferença de pH. Então aqui no espaço intermembranas um pH 7,2 e na matriz pH 7,9. Então, de 3 prótons ou 4 prótons deve passar pelo complexo F1F0 para que 1 mol de ATP seja produzido. Ocorre a produção de aproximadamente 100 mol de ATP por segundo e o mol de ATP é transportada para fora da mitocôndria e retorna a ela como ADP, para ser carregada mais de uma vez por minuto. A quantidade de ATP deve ser maior do que a quantidade de ADP na célula para haver a compatibilidade com a vida. E a ATP sintase pode trabalhar na ordem inversa, né? ATP quebrado em ADP e PI, liberando aí energia. Tá? Então aqui é um outro esquema do Alberts, né? Que nesse momento sempre se compara essa questão da combustão com a oxidação biológica. Né? Então a combustão, por exemplo, aqui ele pega o caso da combustão do hidrogênio, né, na presença do oxigênio, e tem uma liberação de muita energia, né? Uma liberação explosiva de energia na forma de calor. Né? E a oxidação biológica, né, é um processo que vai liberar energia, mas em etapas. Tá? E temos o que? Essa corrente, né, de essa passagem de elétrons, né? E aqui a maior parte da energia é captada e convertida em uma forma estocável, tá? Liberando aqui a água, né, como resultado. Né? Então aqui nós temos a entrada, né, dos prótons, a presença do oxigênio liberando a água. Tá? Existem algumas doenças, tá, associadas aí a falhas, né, no genoma mitocondrial, né, as doenças de DNA mitocondrial e herança materna. Né? Então nós temos RNA e proteínas codificadas pelo DNA mitocondrial, ali nós temos 37 genes nesse genoma mitocondrial. Né? Dois codificam 2 RNA ribossômico, 22 RNA transportador e 13 RNA mensageiro. Então, são enzimas de fosforilação oxidativa.
né? O caso da citocromo oxidase, por exemplo. E 77 genes codificados pelo DNA nuclear, tá? Que participam aí do metabolismo aí da fisiologia da mitocôndria. Então, doenças que envolvem fosforilação oxidativa pode ocorrer de mutações no DNA mitocondrial ou até no DNA nuclear. Lembrando. Então, aqui nós temos, tá, os genes no DNA mitocondrial, né, o famoso D-loop, o citocromo B, né, entre outros aqui. Né. Temos o COI também, né. Aqui o COI, ó, que ele é utilizado para identificação das espécies, né, lembrando. Bom, pode ocorrer mutações no DNA nuclear, né, e mutações no DNA mitocondrial, tá, que vão afetar aí a fisiologia da mitocôndria. Então, as mutações no DNA mitocondrial, em geral, afetam os tecidos que precisam de uma F0, volta lá no slide, intacta, FO, né, perdão, intacta para atender às altas demandas energéticas. Bom, aqui tem as doenças, né, os fenótipos e as mutações mais frequentes no DNA mitocondrial. Tá? Eu não vou ler uma por uma aqui no vídeo. Se você quiser, você pausa e leia. Tá? Depois eu passo para vocês o slide também. E as miopatias, tá? Doenças na musculatura, mas em função da problemas aí na fisiologia da mitocôndria, como a doença de Luft, né? Que está envolvida com aumento de mitocôndria no tecido muscular esquelético. Então vai ocorrer um aumento do metabolismo basal da célula muscular. Está envolvido com hipertireoidismo e a formação de pouco ATP. Tem a miopatia mitocondrial infantil, que é uma doença fatal, né, que por características tem lesão no músculo esquelético e disfunção renal, e ausência de enzima na cadeia transportadora de elétrons. Então, os livros consultados aí foram o Biologia Molecular da Célula, do Alberts, 1917, e o Biologia Celular e Molecular, do Junqueira e Carneiro, né, a 9ª edição. Então, muito obrigado por assistir o vídeo. Eu vou complementar a atividade, a aula síncrona, né, com as atividades aí. Daqui a pouco eu posto. Bom final de semana e obrigado por assistir.